Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de todo mundo? O meu, graças a Deus, foi bom e a semana também está começando muito boa. Hoje eu tenho aqui, aliás, hoje nós vamos ter meio que uma rinha, né, de economistas. Não é? Eu sou economista e a nossa convidada também é uma economista. Melhor profissão do planeta. Concordo. Quem está em dúvida, entra nessa escola. Ela é mestra em administração com ênfase em finanças, pós-graduada em controladoria e finanças, pós-graduada em administração da produção e gestão da produtividade, especialista financeira, professora universitária de economia, administração e recursos humanos na Live University e na Universidade de Cruzeiro do Sul. Ela também tem experiência profissional de mais de 20 anos em áreas administrativas, fundos de pensão, gestão de pessoas, suprimentos. Ela trabalhou na Hyundai, C&A, Ford e na JBS. Com vocês, Isabel Rocha. Tudo bem? Olá, Josué, tudo bem e você? Joia, graças a Deus. Então, Currículo tá bom. grande o seu, né? Não é, menino? Também 45 anos, né? Já tô quase me aposentar, né? Já fiz muita coisa. Tive que fazer uma colinha aqui. É. E aí, como estão as coisas? Tudo tranquilo. Que bom. Esse final de ano agitado, né? Não tem muito jeito. Quase chegando o Natal de novo, mas tá tudo ótimo. Mais um Natal chegando. Exatamente, mais um Natal E o chegando. ano começou ontem, né? Eu lembro que ontem estava na virada, hoje já estou indo para outra virada. A minha percepção deste ano é que foi muito rápido, assim, né? Acho que... E eu tenho conversado com várias pessoas e tem mesmo a mesma impressão, assim, né? Como passou muito rápido o ano. Mas você sabe o que eu acho que deve ser isso às vezes? Lembra quando a gente era criança, que o tempo demorava para passar? Talvez porque a gente não tinha nada para fazer. Hoje, sei lá, terça, hoje você tá aqui, amanhã você tá não sei aonde, quarta dá aula, quinta tem curso, sexta não sei o que, sábado não sei o que, domingo não sei o que. E fica aquela rotina, não é uma rotina, né? Fica aquela loucura de uma coisa emendada na outra, e aí quando você vê, passou uma semana. Muito rápido. Eu acho que isso é uma verdade, porque como a gente não tem uma rotina mesmo, assim, então cada dia fazendo uma coisa, então a hora que você percebe, já acabou o dia e já acabou a semana. É muito, muito atribulado, né? São muitas coisas para fazer, a hora que você percebe, já acabou, né? Ah, mas é bom levar uma vida assim, né? Eu acho, porque imagina que você acorda todo dia, sei lá, 8 horas da manhã, passa o dia inteiro em casa sem fazer nada, dorme à noite, assiste novela, acorda e a vida vai assim todo dia. Menina, eu não gosto de rotina, né? Eu tenho dificuldade com rotina. Se eu tiver que fazer todo dia a mesma coisa, eu tô enrolada. Eu não dou conta. E nenhum aspecto da minha vida, a rotina pra mim faz sentido. E uma coisa interessante, eu produzo muito mais no caos do que na tranquilidade. Sim. Pra mim funciona muito mais. Eu tô fazendo um monte de coisa, outras coisas acontecem, assim. Agora, se eu tiver na tranquilidade, parece que a minha cabeça não funciona tão bem. Acho que eu já me acostumei com esse processo, né? De Sim. Criação mais louco mesmo, assim, né? Sim. Sem rotina nenhuma. Me fala uma coisa, como que você decidiu que queria ser economista? Porque assim, é um curso que assim, você vai nos cursinhos, ninguém fala, você anda na rua, ninguém fala. Não. É um negócio que assim, ninguém sabe. Todo mundo sabe que existe o economista, mas ninguém fala do nosso curso. Nem o que faz o economista, né? Não. E você sabe que uma vez, acho que esse programa tem uma intenção de desmistificar quem somos. Aham. Teve um dia que eu tava na rua, enfim, tava em algum lugar. E aí aconteceu uma coisa estranha, porque eu já tinha ouvido falar que o nosso curso é um curso para poucos. Só que eu não tinha noção da verdade disso. Porque assim, eu conheço você, conheço um monte, a gente que é da área, a gente conhece um monte igual. E aí eu tava em algum lugar X, aí uma menina vira pra mim, eu tava conversando, ela, meu, o que você faz? Eu falei, eu sou economista. Ela, economista? Eu falei, Ela, gente, eu nunca vi um economista na vida. Eu falei, não, mas você na TV? Ela, não, eu falo, de perto. De perto, Aí eu pensei, nossa, gente, como que é...
talvez até um pouco excludente a profissão, né? Como que foi isso para você? Como que você entrou nesse caminho? Primeiro, para mim, eu sempre gostei muito de matemática. Eu sempre fui uma coisa bem estranha, né? Sempre gostei muito de matemática, sempre muito boa de matemática a vida toda. Dava aula para as minhas amigas na escola. Cobrava por isso? Não cobrava. Mas eu sempre gostei muito de história. Então, meio esquisito, mas era assim. Eu também. Eu sempre gostei muito dos dois. Quando eu estava no ensino médio, eu comecei a pesquisar sobre as carreiras, e na nossa época, mas na minha época não tinha aqueles, hoje internet, tinha aqueles guias da editora Abril para você pesquisar no papel, né, numa brochura. Eu tô lá pesquisando, e aí na realidade, a minha primeira opção era fazer psicologia. Porque eu fiz terapia quando eu era criança, e me chamou muito a atenção eu ficar brincando com a psicóloga e a partir daquilo ela conseguir trazer várias informações. Eu falei, como que ela faz isso, né? Então eu me achei curioso, então eu pensei em psicologia. Mas aí psicologia naquela época tinha aula de anatomia e anatomia com cadáver. E eu não dou conta, não gosto de sangue, essas coisas todas. Então psicologia descartei. Comecei a pesquisar outras carreiras. E eu já trabalhava na área financeira de uma imobiliária. Eu já comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, né? Então eu já trabalhava na área financeira. E aí eu olhei administração, eu não gostei muito da carreira de administração, eu vi que era muito de tudo, para mim não fazia muito sentido. E aí eu vi economia. E por que eu gostei muito de economia? Tá na carreira de humanas, né? Apesar de ter muitas questões, tem muita matemática, né? Mas está na carreira de humanas. E a gente ia estudar muito a parte de geopolítica, que eu amo geopolítica, né? Então, assim, toda a parte que é da crise de 29 para frente, eu amo, eu sei falar, eu adoro, né? Quando dou aula de economia brasileira, eu me divirto com essas coisas, né? Então, eu falei, eu acho que é essa carreira que eu quero, eu acho que eu quero fazer economia. E a primeira coisa que eu pensei foi trabalhar na Bolsa de Valores. Eu também. Acho que todo mundo pensa que faz economia, não é? Na verdade, foi um processo assim. Eu queria fazer... Eu não sabia o que eu queria fazer. Só que aí eu gostava muito das coisas de mercado de capitais. Aí eu descobri que para estar no mercado de capitais, eu tinha que fazer economia. Tá. Aí eu pensei, é isso. E eu já gostava desses assuntos, mesmo sem saber que era da escola de economia. Porque, eu tinha 10 anos, eu ficava vendo jornal para ver como fecharam as ações. Ficava lendo, é do seu tempo, a Gazeta Mercantil? Sim, claro. Ficava lendo aquilo na minha casa. E eu não sabia que aquilo era um assunto da economia. Porque você tem 10 anos, está lendo Gazeta Mercantil, você deve ser meio louco, né? Porque Gazeta Mercantil é muito técnico, né? Era muito técnico. Mas eu gostava. Sim, não, eu também lia, mas é bem técnico, né? É bem técnico. E aí quando eu estava no segundo ano da faculdade, em 98, eu fui para São Paulo, que eu fazia faculdade no interior de São Paulo, em Araraquara. Fui para São Paulo para ir a Bovespa. Naquela época ainda era aquele mercado open market, aquela confusão daqueles operadores, né? Quando eu vi aquilo, eu desisti da área, porque para mim aquilo não fazia sentido. Era muita gente, aquela gritaria... E aí você tinha que acompanhar os mercados da Ásia abrindo de madrugada. Eu falei, Deus que me livre, não quero isso. Sabe que quando eu era pequeno, cada vez que eu ia na Bovespa, porque eu sempre fui lá, cada vez que eu ia ou na Bovespa ou na BMF, eu tinha mais certeza que eu queria aquilo. Nossa, eu desisti. Ficava olhando a galera nos pits, aquela gritaria, ficava lá em cima no aquário. No aquário. E a galera, aquela loucura, aquela gritaria. Eu, gente do céu, eu preciso estar lá dentro. Mas eu não desisti da carreira de economista, eu desisti deste lugar, né? Assim, tanto que eu fui trabalhar com fundo de pensão logo em seguida e eu amava aquilo, né? Então, fazer análise de investimentos, fazer propostas de investimentos, fazer reuniões com os bancos e pensar nos investimentos para os fundos. Isso eu sempre gostei muito, mas aquele mercado, sabe? Aquilo para mim, eu falei, não, eu não quero essa loucura. Eu quero trabalhar com investimentos, é algo que eu sempre quis, mas não daquele jeito. Então, foi por isso que eu acabei indo para a carreira de economia. E eu gostava, porque ali você nunca tinha uma rotina, como a gente falou. Imagina, né? Aquilo lá é uma loucura, né? Não tem rotina nem de um minuto para o outro, né?
É uma coisa louca, né? É uma pena que acabou, né? Daquela Teve forma, evolução, sim, teve evolução. tal, e aí não tem mais o mercado, o pregão. O pregão não tem mais, né? Aquilo que era divertido, né, gente? Era legal, assim, eu gostei muito de ter a experiência de ter conhecido aquele mercado. Mas pra mim não fazia sentido aquela loucura, assim, sabe? Não fazia sentido. Mas continuava fazendo sentido trabalhar com investimentos, trabalhar com finanças, continuava fazendo sentido, né? E aí, a partir disso, e como que você foi parar na educação financeira? O que despertou em você essa coisa? Primeiro foi trabalhar em a parte da palavra educação financeira desta forma foi trabalhando no fundo de pensão. Porque quando eu entrei no fundo de pensão em 2004, em seguida teve uma legislação nova do fundo de pensão que precisava fazer educação financeira para os colaboradores, para as pessoas que eram os participantes, né? E aí a gente começou a trabalhar muito essa questão de educação financeira. Então eu comecei a fazer alguns cursos para poder multiplicar as informações, né? Então, para falar a importância de pensar no futuro, de metas, por que fazer investimentos na previdência privada, que é algo que não é muito comum no Brasil, a gente pensar em previdência privada, né? Não. Então, eu precisei estudar sobre o assunto dessa forma estruturada para fazer um programa de educação financeira na empresa que eu trabalhava. Então, foi aí que eu comecei a ver a importância e estruturar mesmo, assim. E eu adorava, porque era uma fábrica, eu trabalhava no Rio de Janeiro nessa época. Era uma fábrica que fazia equipamentos para tirar petróleo do fundo do mar. Eu ia para a fábrica e fazia palestra para os colaboradores. Gente, isso é divertidíssimo, sabe? É maravilhoso. Então, é um processo bem interessante e você vê a evolução das pessoas. Como eu pude fazer durante muitos anos, eu consegui ver a evolução das pessoas nesse sentido. Então, elas começando a se organizar. E coisas simples. Isabel, esse ano eu consegui comprar o material do meu filho à vista e pagar a matrícula à vista. Sabe essas coisas que são simples? Mas é isso, né? A gente se organizar para fazer as coisas simples, para não se endividar com o processo como um todo. Então, isso é muito importante quando você observa que realmente faz sentido você falar sobre esse assunto. Então, foi aí que eu comecei a estruturar mais esses pensamentos e estruturar o programa de educação financeira nessa empresa. Que legal. E assim, só voltando a uma coisa que eu acho legal no nosso curso, é que ele tem, tipo, medicina, né? Porque, assim, você pode atuar em várias áreas, né? Pode. Eu, por exemplo, eu gosto mais dessa área de mercado de capitais. Você já gosta mais dessa área da educação financeira. Tem um outro cara que ele gosta mais de outra área. E todos usam a ferramenta do economista para aquelas áreas. Isso que eu acho rico no nosso curso, porque você não fica ali preso, olha, eu só faço... né? Você não está engessado, eu só faço isso. Ela te dá a base, o curso te traz uma base que você pode olhar para diversas áreas e se você não estiver satisfeito nessa área, você consegue migrar para outra, porque você tem uma base de conhecimento muito sólida e muito forte que permite você transitar por diversas áreas. Com certeza, eu acho que essa é uma questão muito importante da economia. Quando você começa a estudar a carreira do economista, você vê muitas opções, né? Então, as que você comentou, tem gente que prefere mais a área de política econômica, tem gente que prefere a parte fiscal, tem gente que mais prefere políticas públicas. Então tem muitas áreas que você pode trabalhar sendo economista, né? Bem importante. O médico do bolso. Exatamente. E assim, e quais foram os principais obstáculos que você enfrentou no início de tudo isso? Quando você começou a aprender sobre finanças pessoais, como foi a superação disso? Eu acho que a primeira coisa são as pessoas acreditarem que aquilo faz sentido. Como assim? Especialmente, tem uma questão super importante que eu me lembro que eu não vou esquecer nunca. Alguns gestores, e eu trabalhava dentro de uma empresa, né? E um dos gestores falava assim:
que a Isabel vai fazer na fábrica falar de economia para esse povo? Esse povo não entende nada disso. Então isso me deixa muito chateada. Mas então você ia por conta própria? Não, é que eu já fazia isso. Teve uma mudança, uma reestruturação na empresa. Então eu já fazia isso e essa pessoa acabou vindo sendo meu gestor. Tá. As coisas já estavam acontecendo, né? E ele estava querendo entender por que eu continuava fazendo aquilo, sabe? Porque na cabeça dele não fazia sentido eu perder meu tempo falando de economia para um pessoal da fábrica, porque eles não entendem daquilo. E aí isso é muito incômodo, porque algumas pessoas ainda acreditam que as pessoas que têm menos dinheiro, então tá lá na classe C, D e E, não podem ter acesso a essas informações, né? E o que vai piorando é que a gente vai entrando numa outra questão, é que a classe C, D e E é formada por majoritariamente muito mais pessoas pretas, pessoas negras. Então você começa a excluir uma população, o que acontece há séculos, né? Então esse é um grande obstáculo para mim, que eu precisei, eu falei, olha, eu vou continuar falando, né? Porque as pessoas, elas não só entendem, como elas gostam e fazem perguntas e estão fazendo coisas diferentes, sabe? Elas estão melhorando suas vidas em função disso. Então eu não posso deixar de fazer. Mas esse é um obstáculo, as pessoas entenderem que qualquer pessoa, independente da sua classe social ou da sua raça, pode receber a mesma informação. Eu não posso deixar essa informação como privilégio, sabe? A informação ela tem que ser compartilhada para todo mundo ter acesso. Então, o acesso é a diferença. Então, esse é o principal obstáculo. E foi muito... Não é fácil, né? Assim, essa pessoa acabou sendo meu gestor e a gente era muito complexo. Eu falava, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa? Eu falava, nossa, eu não dou conta. Mas vamos continuar, porque tem que continuar. Então, acho que isso aqui hoje, a gente observa que as pessoas já começam a entender mais e quanto a educação financeira é importante. Então, é muito mais fácil. Mas a gente ainda tem o problema da questão do acesso, porque muitas pessoas que hoje falam de educação financeira falam assim, como ter o seu primeiro milhão? Eu falo, gente, as pessoas elas precisam saber como pagar a conta de luz. Sabe, assim? Eu acho que essa coisa de como ter o primeiro milhão é muito para vender. Mas para quem? Para qualquer um, porque o cara ele não está preocupado se você vai conquistar o seu primeiro milhão ou não. Ele quer que você compre o curso dele e ele vai ter o primeiro milhão. Agora, você se dane. A ideia na minha avaliação, a ideia desses vendedores é criar uma perspectiva em você, mas quando você olha o curso, quando você olha o livro, você já deve ter lido um livro ou algum curso, você vê que não tem nada ali. Não tem... Aquilo não vai te levar a lugar algum. Não. É uma experiência de vida, é uma história tal, e é uma coisa que podia ser comigo ou contigo. É uma coisa que qualquer um pode fazer. Ele não ensina, olha... Antes de você ter o seu primeiro milhão, primeiro você precisa se organizar, isso. Depois você chega lá. Exato. E ele só quer vender, pum. E você vê isso hoje, nesses inúmeros gurus que tem na internet. O cara, olha, fiz 10 milhões em uma semana. Você fica pensando, meu, como? Que milagre é esse, né? Me conta o milagre, né? Porque eu também quero esse milagre. Acho que essa é uma questão muito importante para mim. Porque quando eu penso em educação financeira, eu penso em atingir... E quando eu comecei a minha empresa, que é a Transformase, eu comecei... Foi uma questão que estava me incomodando muito por eu ser uma mulher preta e pobre, né? Com as oportunidades que eu tive de estudar. O que eu faço com essa informação? Então, a minha empresa, ela começou com esse sentido. O objetivo era compartilhar informações sobre finanças, coisas básicas, para a população, especialmente para a população preta. Porque é isso, a gente sempre esteve à margem. Eu quero meu objetivo é que as pessoas tenham mais informações.
Então, por que é importante eu saber o conceito de inflação? Porque está no nosso dia a dia, né? São conceitos que estão ali, que fazem parte da nossa vida. Por que eu tenho que saber que a taxa Selic aumentou ou subiu? Porque faz parte, se eu tiver que pegar um empréstimo, eu vou pagar mais ou menos do empréstimo, impacta no meu orçamento. Então, a gente não tem como fugir da economia na nossa vida, né? Não. E é esse o meu objetivo, é mostrar para as pessoas que todo mundo fala, mas o economês é muito difícil. Realmente, eu consigo observar hoje que quando eu estou escrevendo um texto mais técnico, ele não é um texto fácil de ser lido. Mas eu já aprendi a utilizar de outra forma, né? Até nos vídeos que eu tenho feito. É por isso, a gente tem que facilitar, a gente não pode deixar essa informação elitizada. Eu preciso deixar essa informação o mais fácil possível, para todo mundo ter acesso. Entendi. Para mim isso é super importante. E quais os mitos comuns sobre dinheiro que você busca derrubá-los? Olha, eu acho que o primeiro mito, tem duas questões para mim que são super importantes. Eu acho que primeiro em relação às mulheres, né? Existe o mito de que as mulheres gastam mais e não sabem mexer com dinheiro, que é uma questão do processo do machismo estrutural. Isso é muito forte em várias mulheres. Então a gente vê mulheres que trabalham, que têm o seu salário, mas quem cuida do dinheiro é o marido. Porque tem esse mito de que, não, quem cuida melhor do dinheiro é o homem. Então isso é uma coisa bem complexa, né? Que é uma mudança nesse processo que a gente tem do machismo estrutural dentro da nossa sociedade. E a outra questão são das pessoas pretas, né? Porque as pessoas pretas, nós, como pessoas negras, nós somos colocados à margem do sistema financeiro. Nós viemos escravizados. Quando fomos libertados, né? Não fomos libertados, somos jogados sem nenhum direito, sem dinheiro, sem nada. E quando a gente começa a ganhar algum dinheiro, o que a gente faz? A gente não sabe lidar com esse dinheiro. Não sabe nem o que fazer com aquilo. Não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Então a gente precisa entender que eu sou uma pessoa negra, eu tenho o direito. A nossa ancestralidade é tão forte no sentido que nós aprendemos que nós não temos direito àquilo, né? Só que eu tenho direito a ter o dinheiro, eu tenho direito a fazer a mesma viagem que o outro, a ter as mesmas coisas, eu tenho direito. Então esses são dois mitos super importantes que a gente precisa trabalhar, que eu tento falar muito sobre essas questões, porque são bem complexos, né? São estruturais. Como que a gente consegue derrubar, aproveitando que você está falando disso, como que a gente vai fazer para derrubar esse mito? Por quê? A escravidão veio, e aí é isso que você falou, ficou essa coisa de que o negro não precisa porque eu já dou a ração dele. Exato. Ele não pode estudar porque ele é meu escravo. E ele está sempre por baixo. E aí, quando acabou a escravidão, no dia seguinte, você está na rua, só que ele foi posto para a rua e ele se tornou um marginal. Um marginal. No sentido de estar à margem. À margem, porque não podia comprar terra. Porque não tinha dinheiro e também porque não podia. Não, a legislação proibia de comprar terra. E se não proibisse, ele também não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, mas já proibia. A legislação proibia de ir para as escolas, as pessoas pretas não podiam ir para a escola, só para a escola particular, mas não tinha dinheiro, então não podia ir para a escola pública. Então, é uma situação complexa. Então, os nossos ancestrais, eles eram marginalizados, né? Estavam nessa sociedade marginal. Então, conhecimento. Eu sempre digo que o conhecimento é fundamental nesse processo, né? Mas eu acho que alguém da família tem que quebrar esse círculo, sabe? Você precisa. Sim. Porque se você tem conhecimento, você consegue quebrar esse círculo vicioso. Mas é que isso ele já está tão arraigado na cabeça das pessoas. Quando você pega os mais novos, você vê que ele tem uma leve tendência a quebrar aquele monopólio. Exato. Só que, como a gente já falou, é um monopólio, o negócio já está estabelecido há várias gerações que ele não consegue sequer supor
que ele consegue ser, sei lá, um diretor de banco, um dono de posto de gasolina, ter uma Ferrari. A única coisa que ele consegue visualizar para o homem é o quê? Futebol e samba. E a mulher, ela não tem perspectiva nenhuma, porque assim, o que é imposto para os homens negros? Futebol e samba, correto? E quando você fala da mulher negra, o que o pessoal impõe para ela? Dançar, não sei o quê. Assim, coisa que não vai te... Como que eu posso dizer? São os estereótipos, Sim. né? São os estereótipos do homem preto e da mulher preta. Aí eles estão nesse estereótipo e você vira para um cara e fala assim, meu, você pode ser um médico. A pessoa, ela nem acredita que aquilo pode ser real. É muito complexo. Eu acho que essas mudanças, elas demoram a acontecer. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento e vai fazendo pequenos movimentos dentro da nossa estrutura, é que consegue fazer. Alguém vai ter que quebrar essa estrutura. Na minha família foi a minha avó. Já falei algumas vezes, né? A minha avó, hoje ela tem 91 anos. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela se separou do meu avô. Ela tinha 2 filhas, a minha mãe com 2 meses e a minha tia com 1 ano. Porque o meu avô realmente falou que não queria mais trabalhar, simplesmente. E ela não falou que não ia cuidar de ninguém, né? Cuidar das filhas, mas não ia cuidar dele. Então, assim, ela quebrou todas as estruturas naquela época, né? Imagina, na década de 50, uma mulher preta, né, pobre, semi-analfabeta, ficar sozinha para cuidar de 2 crianças, e ela conseguiu. E ela criou uma família, né? A nossa família hoje tem uma estrutura matriarcal. Dessas mulheres fortes, decididas e que correm atrás, mas ela que quebrou esse círculo lá na década de 50, entende? Então, e a minha mãe fez isso, e a mãe continua, eu e a minha irmã temos essas... É muito interessante quando a gente olha todas as mulheres da família, né? Elas são muito parecidas, né? Nessas atitudes, assim. Mas alguém teve que quebrar, né? Então, e foi ela que fez isso. Então, em algum momento, alguém vai ter que quebrar o círculo, né? E fazer as mudanças. É fácil? Claro que não. É uma estrutura muito enraizada, como você comentou. Mas alguém vai ter que quebrar em algum momento, para as coisas começarem a fazer sentido e efetivamente ter uma mudança nesse processo. Como que a gente consegue ajudar esse pessoal a quebrar esse monopólio? Eu acho que eu tenho feito, eu acho que umas coisas que eu tenho feito muito é trazendo muitos esses questionamentos, né? A gente participar de grupos que a gente consiga falar sobre essas questões. Por exemplo, eu participo de um grupo chamado Digitais Pretas. São só mulheres pretas empreendedoras, né? Então, ali você consegue falar as dores, as dificuldades que né? Mas a gente se fortalece. Eu acho que quando você vai criando esses grupos que vão te fortalecendo, porque não é simples, né? Não é simples. Não. É dolorido muitas vezes. Então, quando você vai criando esses grupos de apoio, você consegue ter outras atitudes. Então, acho que participar desses grupos e se colocar nesses grupos, como você pode ajudar outras pessoas, como outras pessoas podem te ajudar, é isso que a gente precisa fazer. Se apoiar, isso é bem importante. Entendi. E principalmente, acho que uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, que também é um processo que veio da época, né, da escravização. A gente não se une como população preta. Não. Né? Que a gente tem isso muito forte nos Estados Unidos, que é o Black Money. Por isso que eu acho que eu, enquanto negro, eu prefiro morar lá do que aqui. Porque lá existe, pode ser que esteja errado, lá existe a consciência de raça. Eu sou negro. Uhum. Aqui, a pessoa, ela é parda, ela já se acha branca. Ela já quebra o vínculo dela com a história, com os seus ancestrais. Lá não. Lá é aqui, ó. Esse aqui é o meio da rua, essa é a minha calçada, essa é a sua. O que chegar aqui no meio, já sabe o que acontece. E eles vão se defender, eles se protegem, eles têm o orgulho de ser quem eles são, e eles estão
cada vez mais fortes. Mas eles precisaram ser fortes porque houve uma segregação de fato nos Estados Unidos até a década de 70. Essa é a diferença. Então, eles foram excluídos efetivamente lá nos Estados Unidos. Então, ou eles se juntavam ou eles morriam. No Brasil é diferente, né? No Brasil nós temos a falácia da igualdade. Todos somos iguais. Só que a gente não tem coragem de dizer que somos um país racista. A codeputada Rose Soares fala que é a democracia racial. Que não existe, não né? Não existe. Então, enquanto a gente não tomar consciência, não somos todos iguais. Somos um país racista. Sim. Pronto. Então, a gente precisa entender que isso é uma verdade. Que a falácia da meritocracia, a falácia da igualdade, não existe. Porque lá, como você bem disse, ele ia ser morto ou ia ser morto. Aqui, não. Aqui criou-se aquele conto do que, olha, como ele é bonito, como ele é lindo, só que não vai casar com a minha filha. Exato. Olha como ele é esforçado, mas eu não vou contratar. Eu não vou contratar, é isso. E aí as pessoas foram aceitando esse falso amor e tomando isso como verdade. Exato. E o resultado é o que a gente vê hoje na rua. A maioria da população preta e pobre e se achando querida por aqueles que sempre as dominaram. Que sempre acha que a gente tem que ter esse lugar de subalterno. Exato. Que a gente tem que falar amém para que as pessoas falam. Não, não é assim. E lá não tem isso. Não, mas por isso, porque se eles precisaram se organizar, eles entenderam isso. As pessoas, elas vão nos separar. Então, nós nos juntamos aqui e vamos fazer a nossa vida. Então, lá o movimento Black Money é muito forte. Sim. Aqui a gente ainda não consegue fazer isso. E é interessante quando você começa esse movimento, as pessoas falam assim, mas você está fazendo racismo reverso. É muito interessante isso, né? Eu falo, não estou fazendo racismo reverso, não. Eu só estou contratando os meus. Então, por exemplo, o que eu tento fazer? A empresa que faz a minha página é de uma pessoa negra. Eu tenho uma advogada que a gente trabalha junto em algumas questões. É uma pessoa negra. Uhum. A minha contadora é uma pessoa negra. Uhum. Mas porque é uma pessoa negra, sabe? É isso. Eu tinha pessoas brancas que cuidavam disso. Eu falei, não, gente, tá errado. Eu preciso fazer o Black Money. Né? E é um processo que, às vezes, as pessoas não entendem você fazer esse processo. Então, se você tá numa empresa, na última empresa que eu trabalhei, por exemplo, eu comecei esse processo. Algumas pessoas falam, mas você tá fazendo só contratar pessoas pretas? Eu falei assim, enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer. Né? Eu não podia fazer isso de uma forma declarada, porque a empresa não permite, né? Não permitia. Mas eu consegui fazer um processo onde eu tinha na minha equipe a maioria de pessoas negras, né? Foi fácil? Não. Mas eu consegui. Então é muito complexo, as pessoas não entendem. Elas acham que, não, mas por que você está segregando? Não estou segregando, eu estou juntando. Porque eles estão ali à margem. São pessoas que não seriam contratadas. Sim. Então eu não estou segregando, eu estou juntando as pessoas. É diferente. Sabe uma coisa que eu acho que falta para nós também? Que aí volta comparando. Conhecer a nossa história. Com certeza. Todo mundo acha que, olha, negro é pobre, maldito e desgraçado. Só que aí você vai olhar Madame C.G. Walker. Uhum. Aí você olha todos os principais cantores de blues, jazz. Eles a música popular, a base dela, fomos nós quem criamos. Sim. E o pessoal não entende isso. E se você vai em alguns lugares, pega Estados Unidos de novo, você vê que tem diretor de banco negro, advogado famoso negro. Porque eles se organizaram. Você tem uma estrutura de negros muito grande e isso dá orgulho para eles. Mas só que nós, como a maioria do brasileiro não conhece a própria história,
E se você for mais para trás ainda, você vai ver dos impérios africanos, você vai ver o Congo, você vê toda uma história que, como a pessoa não conhece, não sabe quem ela é, então fica fácil para o outro chegar e falar assim, olha, você não presta. Mas eu acho que é um grande problema que aconteceu na colonização também, porque quando trouxeram as pessoas escravizadas para o Brasil, apagaram suas identidades. Sim. Com esse objetivo. Então, nós fomos apagados. Sim. Com esse objetivo. E fomos separados, né? Então, as pessoas que eram das mesmas regiões foram separadas. Com o objetivo de não se encontrarem, de não se... E aí, separou-se e nós não conhecemos. E essa é uma questão muito complexa no Brasil, né? Nós temos uma memória muito curta com um monte de coisa. Então, a gente não consegue... se você perguntar o que aconteceu na economia há 2 anos, as pessoas não vão se lembrar. Quanto mais que aconteceu na história do Brasil, né? A época todo o processo da escravização. Nós não estudamos história. Né? Nós somos um país sem memória. E isso dificulta realmente para você entender quem você é. E nós não temos esses registros. Na minha família, por sorte, a minha avó, hoje é a pessoa mais velha da família, é a minha avó, né? A minha avó, ela consegue falar, porque ela lembra da minha tataravó, ela lembra do meu tataravô e da minha tataravó, e ela conta a história deles. Então, a gente tem um registro oral muito amplo, mas por conta da minha avó. E que isso vai ficar, né? Quando minha avó não estiver mais aqui, nós temos todos os meus primos que todo mundo sabe da história, todo mundo conta as histórias. Mas tem muitas famílias que não tem isso. Na família do meu pai, por exemplo, eu pergunto para ele, pai, o que você sabe da família da sua mãe e do seu pai? Nada. Então, esses registros foram se perdendo. Então, a gente não sabe quem a gente é. Sim. E só mudando um pouquinho, voltando para a nossa pauta, qual a sua opinião entre felicidade e estabilidade financeira? Você acha que existe um vínculo? Eu acho que é bem interessante essa questão, porque quando a gente fala de estabilidade financeira, eu estou falando de uma pessoa que consegue se organizar, se planejar e realizar seus sonhos. Automaticamente essa pessoa ela é feliz, né? Porque ela está conseguindo realizar os seus sonhos. O que a gente às vezes acaba trocando, que eu acho muito ruim, é a gente achar que o dinheiro é felicidade. Isso me incomoda um pouco. Por quê? Mas ele é um meio. Sim. Ele é um meio, ele não é o fim. E é muito interessante isso, quando eu lembro da minha família, que a gente era pobre, não tinha dinheiro pra nada, enfim. Mas a gente era tão feliz, assim. Sempre fomos muito felizes, independente da quantidade de dinheiro que a gente tinha. Por quê? Porque os nossos objetivos que os meus pais traçaram, eles estavam todos sendo realizados, sabe assim? Então, assim, estudar, um fazer curso de não sei o quê, outro curso, sabe assim? Todos os objetivos que eles tinham traçado estavam acontecendo. Como isso estava acontecendo, estava ok. Apesar da falta de dinheiro, né? Não ter dinheiro para viajar nas férias, mas outros objetivos que a gente tinha, estava tudo ok. Objetivos menores. Não menores, mas o que era importante pra gente naquele momento, sim, entendeu? Pra gente, porque a gente tinha que ter os objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, os objetivos de curto prazo pra gente era ali o dia a dia, pagar as contas, né? O de médio prazo era a gente conseguir guardar um dinheiro pra gente poder ir pra fazer faculdade e tal. E o de longo prazo era todo mundo fazer faculdade, por exemplo, né? Então, isso eram os objetivos dos meus pais. Não, os nossos objetivos não era viajar, porque a gente não tinha condição. Eu não podia colocar uma viagem porque a gente não tinha condição. Então tudo bem, a gente fez isso depois, né? Quando todo mundo terminou a faculdade, eu fui morar no Rio de Janeiro, os meus pais foram muitas vezes, minha irmã foi morar em Ouro Preto, meus pais foram viajar muitas vezes. Então assim, tudo aconteceu, né? Eu acho que não tem objetivos menores ou maiores, tem objetivos que a família entende que faz sentido, né? Então, para os meus pais eram aqueles. Então, a gente sabia que a gente tinha pouco dinheiro, mas que o importante era a gente conseguir atingir aqueles objetivos. E estava ótimo, né?
Eu lembro de várias vezes na ceia de Natal, ficava só a gente, assim, e a gente conversava, a gente tem muito hábito de sentarmos à mesa e conversarmos, a minha família, né? E a gente ficava conversando, almoço, jantar, e a gente fica horas, a gente senta à mesa e fica horas conversando. Isso é algo que é muito importante, né? Muito mais do que o dinheiro como fim. Entende? Não estou falando que ficar sem dinheiro é bom, não. Muito pelo contrário. Mas não, ele não ser o seu objetivo final. Mas ele é o seu meio para que você realize os seus sonhos. Independente de quais sonhos sejam, né? Então, a gente não pode classificar. Porque o sonho é individual, né? Sim, sim. Então, tem total relação. Essa estabilidade no sentido de o quanto de dinheiro que eu tenho para realizar os meus sonhos, entende? E você acha que isso, de certa forma, está linkado com aquela questão de manter um status social? Então, sei lá, a pessoa ganha 1.000, mas gasta 1.500 porque ela precisa ter um estilo de vida semelhante ao do vizinho, semelhante ao do primo. Aí que é o problema. O problema tá aí, porque assim, uma coisa é você ter os seus objetivos, seus pessoais. Ganhar dinheiro. Pode ser, ganhar dinheiro porque eu quero ir, sei lá, quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, uma casa, tanto faz. Mas eu quero fazer isso por mim ou pelo outro? Muitas vezes nós temos várias situações como essa, onde as pessoas fazem as coisas para os outros virem. E não é porque eu quero ou porque eu gosto, é porque eu quero mostrar para o outro, né? Eu tive um namorado que uma vez ele falou assim: por que você não compra uma BMW? Você não tem dinheiro? Eu falei, tem, mas não é para comprar uma BMW. Se eu tivesse dinheiro eu comprava uma Land Rover. Tinha dinheiro? Não tinha. Mas por que era importante para ele? Para mostrar para os amigos. Entende? Então, para mim, eu quero um carro que me leve para onde eu quiser, sabe assim? Uhum. Eu não quero comprar um carro para a pessoa falar, nossa, a Isabel tá andando de BMW. Posso estar andando de jegue. Importante eu estar indo e voltando, entende? Então, eu não quero... o que eu acredito? Que a gente precisa fazer as coisas por nós. Não para mostrar para o vizinho. Quando a gente começa a pensar nessa questão de querer ter dinheiro para mostrar para o outro, o dinheiro significa para mim status. E significar status é complexo, porque é o status de quem, né? E para quem? Então eu me incomodo um pouco esse dinheiro como status. Eu penso em dinheiro como segurança, né? Sim. Isso faz sentido. Agora, dinheiro como status para o outro vir o que eu tenho... Isso é ruim, né? Porque, na verdade, o seu sonho não é para você melhorar a sua vida. O seu sonho, ele tá atrelado a você mostrar para o outro que você pode tanto quanto ele. Mas o que é? Então, mas só que isso é pequeno, né? Total. Porque o outro, ele tem um sonho que aquilo tá muito dentro dele. E ele vai conseguir ter 30 carros em casa. Já o sonho do outro, que quer ter 30 para mostrar para ele, e você sabe que, no nosso exemplo, para ter 30 carros em casa é difícil. Sim. Só que o meu sonho é esse. E eu tô lutando 24 horas por dia por isso. Só que a outra pessoa, ela não quer ter 30, ela quer mostrar para mim que ela também pode ter os 30. Ela vai se frustrar no meio do caminho. Porque não é o sonho dela. Não é o sonho dela. E é dificílimo comprar 30 carros. Só que assim, pra mim tá ok, eu gosto, eu quero, eu vivo aquilo. E tá tudo bem, né? E a outra pessoa, ela não vive aquilo. Ela vive um desejo de se mostrar superior ao outro igual. Porque ela quer ser aceita pelo outro. É louco isso. Esse é o detalhe, que é a questão da aceitação. O quanto você vai ser aceito num lugar... Será que é o seu lugar? Ou você tem que estar no lugar que as pessoas vão te aceitar pelo que você é, como você é, e não se você tem um carro A, B, mora no lugar A ou B. Essa é uma questão super importante e que a sociedade do consumo traz muito isso. Sim. A gente observa em comerciais das redes sociais, Instagram. A gente está conversando aqui sobre esse assunto, o seu Instagram vai começar a aparecer um monte de guru de finanças. Vai. Porque os nossos celulares estão ouvindo isso, né? Então, se a gente está falando de carro, vai aparecer um monte de oferta de carro. Então, é tudo voltado para essa sociedade do consumo.
E economia, a gente sabe que não é ruim consumir, porque a gente precisa fazer com que a roda gire, né? Sim. Só que o problema é o consumo em excesso. Então, o consumo em excesso e sem planejamento é o problema. Se eu consumir as coisas de acordo com o meu planejamento, eu quero comprar isso, então eu vou guardar dinheiro, comprar à vista. Beleza, fui lá, comprei, fiquei feliz da vida, né? E, gente, pode ser coisa simples. A minha mãe queria comprar uma panela de arroz, sabe assim? Que ela não queria mais ficar na panela fazendo arroz. Eu falei, tá bom, mãe. Então, ela juntou o dinheirinho dela. Ela e meus pais são aposentados, mas eles têm uma loja de doce e vende bala de coco. Eles juntaram o dinheiro da bala, foram lá, compraram à vista e pagou com desconto. Olha que gracinha. Eu tô feliz da vida com a panela de arroz. Sabe, é isso, são coisas simples às vezes, né? Uhum. Mas que as pessoas se organizam, eles se organizaram. Eu quero a panela de arroz, ela viu o preço, juntou o dinheiro e foi lá e comprou. Não se endividou, tá lá feliz, porque não tem quanto a pagar. Essa é a diferença. Por isso que eu falo que a felicidade é nesse sentido. Você compra e fica feliz por aquela compra. E não fica pensando no dia, no mês seguinte, no cartão de crédito ou no carnê para pagar. Aí é um pouco mais complexo, né? Muito mais complexo. E aí você entra numa questão que é a educação financeira, né? Quando você falou agora há pouco, eu pensei que você estava falando, minha mãe comprou à vista. Uhum. Então, assim, qual o papel da educação financeira dentro disso tudo? Porque você fala, minha mãe pagou à vista. Aí agora você falou uma outra coisa também no final, voltado nessa questão da educação financeira. Como que a gente consegue melhorar a conscientização? Porque nós temos um ensino... A nossa cabeça, ela funciona como? Você vai comprar qualquer produto, a pessoa ela não para pensar, se eu pagar à vista é X, se eu pagar em 10 é X ao cubo. Uhum. O que ela pensa? Eu ganho X, essa parcela cabe no meu salário? Uhum. Cabe, compro. E isso é para tudo. Vai desde a compra no supermercado, que ela vai parcelar porque cabe no salário, até o carro novo que ela vai comprar, porque a parcela cabe no salário. Uhum. Chega uma hora que falta salário. Porque é muita parcela para salário, né? A questão da educação financeira, ela é fundamental nesse processo e ela precisa vir desde criança. O que a gente tem observado é que as crianças, alguns pais, não querem que seus filhos se frustrem. Sim. Então, não diz não para os seus filhos. Isso é terrível. Automaticamente, quando eles estiverem maiores, eles vão continuar querendo não se frustrar. E eles não vão saber ouvir não. Então, se eles querem comprar um carro, estagiário que comprar um carro, eles vão fazer o quê? Cabe na parcela. Vão comprar um carro. Porque eles não ouviram não. Então, eu preciso falar de educação financeira desde criança. A gente precisa mostrar para essas crianças que dinheiro tem limite, que eu tenho coisa que eu vou dizer não vou comprar. Então, a educação financeira é você aprender coisas básicas, do tipo, se eu ganho 10, eu gasto 8. Eu não posso gastar 10. Para quem já está quebrado, faz como? Para quem já está quebrado, tem que sentar. Acho que essa é uma coisa super complexa. E entender o tamanho desse buraco. Porque muitas pessoas hoje não sabem o tamanho das suas dívidas. E essa é uma outra questão importante. A gente precisa ter tudo isso muito organizado. E pode ser num caderninho, tá? Pode ser lá no caderninho. O que eu tenho que pagar? Quais são as minhas dívidas? Anotar tudo. Deu 5 mil de dívida. Poxa, eu ganho 2. Né? Tem que negociar. Ir para os credores, negociar. Existe uma lei que mudou do Código do Consumidor, que são dos super endividados. Que hoje um advogado pode entrar com uma petição e solicitar que todos os seus credores se reúnam e faz um parcelamento desse valor total da sua dívida em até 5 anos. Que é uma lei recente dos super endividados. Isso é legal. Isso é bem interessante. Então, quando você está numa situação de estar muito endividado e o seu salário não consegue, a gente tem que parar, levantar todas as suas dívidas e entender como que a gente consegue fazer esse processo de acordo com essa legislação do superendividamento. Se o cara, além de estar endividado, ele ainda está sem trabalho.
Nossa, aí é complexo. Ele gabaritou, né? Gabaritou, É uma situação que é muito comum agora hoje no Brasil, né? A gente tem uma população ainda desempregada muito grande, né? Eu acho que... Maioria pretos. A maioria são pessoas pretas, né? E aí a gente vê que são pessoas negras, que têm uma escolaridade não tão alta, então a gente começa a ter alguns problemas, né? Mas é muito complexo isso. Eu acho que a gente precisa... E aí tem o papel do governo nessas questões, né? Assim, o quanto o governo pode dar suporte para que as pessoas consigam mais informação técnica ou escolaridade para ir para o mercado de trabalho, ou que consiga encontrar alternativas de emprego para essas pessoas, que é política pública, né? Não tem jeito, é política pública. Porque senão a gente não vai ter... A iniciativa privada não dá conta dessas situações. Né? Não adianta, não vai dar conta. Então, a gente tem o governo, como iniciativa pública, tem que dar um jeito nessas questões, de dar suporte nesses processos, né? Entendi. E dentro disso, quais são os hábitos financeiros diários que você considera fundamentais para uma estabilidade, para uma mudança de patamar na vida, de repente chegar no primeiro milhão? Não gosto dessa ideia do primeiro milhão. Falei brincando. Na realidade, assim, eu acho que a primeira questão é a mudança de comportamento. O comportamento é fundamental nesse processo. E tem que ser desde cedo. Então, Você fala cortar o cafezinho que eu tomo todo dia na padaria? Também, se isso estiver afetando o seu orçamento, sim. E eu vou te contar o que eu fiz, né? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é de ir ao teatro. Então, eu vou ao teatro e show praticamente todo final de semana. Eu ia, às vezes, sexta, sábado, domingo, às vezes sábado, domingo, às vezes só sábado, depende da semana. E eu faço uma planilha, coloco todas as peças que eu quero ir, quando vão acabar, e vou colocando o valor e encaixando no orçamento. Só que eu comecei a perceber que esses valores estavam a mais, assim, eu estava gastando mais. Aí eu fui entender por que eu estava gastando mais, né? É porque quando eu saí do teatro, eu saía para jantar. Aí eu falei, opa, temos que fazer algumas mudanças. O que é importante para mim? Ir ao teatro ou sair para jantar? Ir ao teatro. Então eu tinha que escolher. Eu podia ir ao teatro de acordo com a planilha, sexta, sábado, domingo, se eu tivesse na planilha, mas sair para jantar só uma vez. Ou tem final de semana que era 0. Dependendo do valor da peça, tinha que ser 0, senão não dava para ir pro teatro. Não faltava orçamento daquela semana. Então é isso, entende? Então, assim, são coisas como essa, são mudanças de comportamento mesmo. Então a gente precisa elencar o que é prioridade, e a gente fazer o que é prioridade. Tem coisas que a gente vai ter que deixar de fazer. É difícil? Pra mim foi ótimo, eu gosto de ir ao teatro mesmo, vou pro teatro, vou pra casa, como em casa e tá ótimo. Né? Então, eu fui numa peça agora, era uma peça mais cara. Nas outras 3 semanas eu fui no Sesc, peças maravilhosas. Paguei R$18 nas 3 semanas seguintes. Entende? Eu deixei de ir ao teatro? Não. De forma nenhuma. Planejamento. É o planejamento. Então, o grande detalhe do processo é o planejamento. E essas mudanças de comportamento que a gente precisa fazer sempre, não tem jeito. Trocar coisas do dia a dia que são mais baratas, ou comida. Então, tem gente que... Eu tenho uma pessoa, uma cliente, que tá trocando. Ela pedia muito iFood, ela falou assim, nossa, eu tô gastando uma fortuna de iFood. Comprou comida, tá fazendo marmita, levando marmita. É isso, entendeu? Disso que você tá falando, eu trabalhava numa empresa que chegava no começo do mês, que quando vira o VR, tinha uma galera que eles iam a uns restaurantes... Carérrimos. A gente tinha um vale-refeição alto. Só que no restaurante ficava metade do vale-refeição. No primeiro dia já. No primeiro dia. Um dia eu falei pra uma menina, eu falei assim, mas por que você não tira do salário? Porque aí você vai atrapalhar o mês, né? Você vai chegar... sim. Vai chegar uma hora que você vai trazer marmita. Não, mas assim, só uma vez no mês não tem problema. Eu ficava olhando, só que eles faziam aquilo na primeira semana do mês. Ia tipo, sei lá, R$300 no primeiro e acabava a semana gastando 100.
Você falava, gente... É isso. Chega lá na frente... Não tem mais VR. Não tem. É isso. Então, são as mudanças de comportamento que eu preciso fazer para encaixar, né? Mas eu só consigo fazer isso se eu tenho as coisas... Se eu tenho a minha vida organizada, sabendo quais são as minhas despesas. Porque se eu não tenho, eu fico perdido também. O que a gente não controla, a gente não mede, né? Sim. Então, fica complicado. E dentro disso que você está falando, que você falou da sua planilha e tal, como você acha que essas novas tecnologias, criptomoedas, aplicativos de investimentos, como você aconselha as pessoas a se adaptarem a essas mudanças? Como você vê tudo isso? Eu acho super bacana, assim, eu acho que ajuda muito no processo. Até no processo de você guardar dinheiro, por exemplo, no Nubank, eles têm uma caixinha que você pode criar a caixinha dos desejos, dos sonhos, e aí você coloca o dinheiro todo mês dentro da caixinha, sabe? Dentro do próprio aplicativo, né? Você pode fazer investimentos com cartão de crédito hoje em dia. Eu até escrevi num blog esses dias falando sobre isso. Então, as tecnologias elas estão aí para ser ajudadas, inclusive os aplicativos. Tem aplicativos que a gente pode utilizar. O iPhone tem um aplicativo que você consegue colocar todas as suas despesas. Eu tenho um cliente que usa esse aplicativo do iPhone. Então, assim, essas novas tecnologias, elas são muito, facilitam muito, porque assim, você pode fazer o link com a sua conta corrente. E aí, você acha que é perigoso? Elas estão muito melhores hoje, assim, eu tenho e nunca tive problema, assim, eu uso um deles. E aí tem o link com a minha conta, então a hora que sai o dinheiro, eu já entro ali na conta, no processo, identificando o que é, tudo direitinho. Facilita muito a vida. Eu ainda faço a planilha, porque eu sou a louca da planilha, então ainda tem a planilha que eu vou colocando. Você sabe que você falou que você é a louca da planilha? Minha mãe, quando a gente era criança, era engraçado. Eu lembro até hoje, tipo, ela mora numa casa, né? Aí ela ia descendo a escada com várias contas na mão, uma caneta e uma calculadora. Ela sentava na mesa e começava... E ela fazia isso desde quando a gente era criança até... E assim, ela já tinha 70 anos. Aí você falava, mãe, entra aqui e faz isso. Ela, não, vou lá no Itaú pegar um extrato. Aí ela ia lá no Itaú, pegava aquela bíblia... Aí começava, olha, tá faltando R$20. Ó, falta R$20. Aí começava, pega as notas, vai. Ah, achei os R$20. Era louco isso. A minha mãe fazia isso, faz até hoje isso. Ela tem um caderninho com todas as contas, ela confere o extrato, ela vai no banco, pega o extrato, confere tudo, até hoje. Se faltar R$1, ela sabe. Então é isso, e tá errado? Não, é uma forma que elas conseguem. Eu acho que assim, as tecnologias para essa nova geração funcionam muito melhor, né? A minha mãe, ela prefere o caderninho, anotar, eu prefiro a planilha, e essa geração vai preferir os aplicativos, e são muito bons, e facilitam muito mesmo a vida, né? Porque fica um negócio muito mais fácil, você olha quando você quiser ali no celular, não tem comparação, né? É muito bom. Então, eu super recomendo a utilização deles, porque eu acho que faz super sentido para essa nova geração, não tem nem o que falar. Faz. Muito sentido. É que eu comentei que eu achava legal, engraçado, porque assim, eu cresci vendo isso, eu também. Entendeu? E acho que talvez por isso também que eu quis essa área, né? Porque assim, você vê, sei lá, você tem 5 anos, você vê sua mãe louca andando em casa com contas... fazendo conta. Minha mãe tem hoje, tem umas pastas assim que ela separa tudo certinho. Você fala assim, mãe, eu preciso de um comprovante de endereço. Pera aí, ela pega a pastinha. E quando você ia no mercado comprar coisa pra sua mãe, o que ela pergunta? A minha mãe chegava em casa, cadê a nota? A nota? Eu falava, mãe, mas assim, ó, tá aqui o que você pediu. Não, mas eu quero a nota. Quer conferir o valor? Mãe, mas eu não te roubei. Não, mas eu quero a nota. Eu falava, gente... Mas é pra conferir o extrato depois. Tem jeito. Não, mas assim, você é criança, você não entende. Você não entende. Aí eu lembro que teve algumas vezes que eu voltei no mercado. Oi, moça, eu comprei um negócio aqui pra minha mãe. Você pode me dar a nota? Aí volta. Ah, agora sim. Não, como que ela ia conferir no extrato, menino? Não tem jeito. Não, mas você nem sabe o que é conta nessa cidade da vida. Não entende. Mas a gente começa a perceber a importância do controle a partir daí. E quando a gente observa os nossos pais fazendo esse processo. E ela nunca deixou de fazer isso. A vida inteira. Isso. Era 5 centavos a bala, a nota. É isso. Eu lembro quando eu tinha que comprar alguma coisa pra ela, a gente falava, eu preciso levar a nota da mãe.
Mais importante que o produto é a nota. É a nota. Se comprou errado, esqueceu, não tem problema. Mas a nota não pode esquecer. É verdade. Mãe, foi um táxi, então. A nota. Não tem jeito. Minha mãe Deixa eu dar o recibo, Josué. Como você não pega? Exato. Não tem jeito. Faz parte do jogo. Sim. E dentro disso, tudo que a gente está falando, né, de meta, não sei o quê, qual a importância de estabelecer metas? Eu acho que estabelecer metas dá sentido pra gente fazer o planejamento e a organização. Porque você fala assim, eu vou guardar dinheiro pra quê? Sabe assim, fica meio, guardar dinheiro para... Sim, eu acho que isso funciona pra maioria, né? Porque assim, tem uma minoria que tem aquele fetiche em guardar dinheiro. Pelo dinheiro, pronto. Né? Sim, mas a maioria eu acho não. Que é legal isso, né? Aquela galera que tem esse fetiche de guardar o dinheiro por guardá-lo. Assim, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Não sei, mas tá guardado. Mas eu gosto, eu tenho um fetiche de olhar pro extrato no final do mês. E ver o dinheiro, Mas eu acho que a maioria das pessoas funcionam melhor quando tem objetivos. Então, eu sempre falo que é importante nós criarmos especialmente as 3 caixinhas, né? Primeiro, fazer uma reserva de emergência, que é a reserva de emergência, assim, tipo, o carro quebrou, aconteceu um negócio diferente. Se eu ganho R$1.000, como é que eu faço isso? R$1.000. É um exemplo. Sim. Eu acho que pelo menos, assim, é muito importante isso. Pelo menos, sei lá, vamos guardar R$10, R$20, sabe assim? Para emergência. Para emergência. Tá. Porque entende que a emergência de quem ganha 1.000 é diferente de quem ganha 10.000? Sim. Então a gente sempre tem que falar que é bem proporcional isso. Dá para todo mundo fazer, né? Mas é proporcional a essas situações que são muito diferentes, né? Então tem que guardar um dinheirinho lá. Eu guardei o remédio. O remédio, a criança ficou doente, precisou de um remédio, guarda um dinheirinho para emergência. Os outros são os objetivos de curto, médio e longo prazo que a gente vem falando desde o começo da conversa, né? Então, o que é o objetivo de curto prazo? Algo que eu quero fazer nesse ano. Meu fogão tá muito ruim, preciso trocar o fogão. Então, ao invés de parcelar, o que eu vou fazer? Guardo R$100. Guardo R$100, no final, organizo. Ou pode ser uma coisa que eu sempre falo, as pessoas têm dificuldade de fazer, que é assim, todo ano em janeiro, nós não tem aquelas contas básicas que a maioria das pessoas tem? Tem IPVA, quem tem carro, tem IPTU, né? Tem que pagar. Tem seguro do carro, quem tem carro. Você sabe o valor, né? Você já sabe. Aí só que você usa o seu 13º. O ideal seria você fazer essa poupança ao longo do ano, então de janeiro a dezembro. Quanto custa essas contas? Essas contas, exemplo, custam 1.000. Então, eu vou pegar 1.000 dividido por 12, todo mês eu boto esse dinheiro. Chegar em dezembro, eu tenho dinheiro para pagar em janeiro à vista com desconto. E meu 13º? Que delícia! Meu 13º, ele vai lá para os sonhos de médio prazo. De repente, fazer uma viagem. A gente consegue planejar mais coisas porque a gente está mais organizado. Eu não deixei de comprar, deixei de fazer. Algumas coisas a gente vai ter que fazer, porque a vida é cheia de escolhas. O trade-off existe sempre. Eu tenho que deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Porque os salários, eles são finitos. Se for de 1.000, de 15, de 30, de 50, acaba, entende? Acaba, independente do valor. Então, eu preciso entender isso. A partir do momento que eu entendo isso, eu consigo entender que eu preciso criar esses objetivos e ir guardando de acordo com os objetivos. Então, acho que funciona muito mais por uma questão psicológica, né, de ter os objetivos e ir fazendo eles acontecerem, né? Acho que é bem importante. Porque guardar por guardar, acho que pouca gente consegue fazê-lo. Deve ser um fetiche muito louco esse, né? Eu acho que deve ser. Eu tenho lá meus objetivos, então... Entendi. E você tem alguma indicação de livro, site, algum lugar que as pessoas possam ir, se há para mudar de vida? Olha, sair do vermelho? Olha só, eu gosto de algumas coisas, né? E eu digo desde o começo, né? Uma das coisas que é bem importante nesse processo é a questão da mudança do comportamento, a mudança do hábito, né? Então tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Hábito. Acho que eu já li esse livro. É um amarelinho. Ele é muito bacana porque ele mostra o quanto as pessoas começarem a fazer pequenas mudanças, o quanto grandes mudanças acontecem. E como a recorrência faz sentido, né?
Então, eu gosto muito do poder do hábito por esse motivo, porque eu entendo que nas finanças comportamentais é fundamental que a pessoa mude de comportamento. Não adianta ela entender de finanças, entender como faz investimento em bolsa, se ela não mudar o seu comportamento. Então, eu preciso aprender a ter esse hábito diferente, a fazer as mudanças. A partir daí, esse conhecimento faz sentido, porque senão não faz muito sentido. Entendi. Então, eu gosto muito do poder do hábito. Site, eu sempre gosto de indicar, tem uns sites oficiais, assim, para você aprender. Tem até sobre finanças, educação financeira, que é o site da própria B3, eu gosto bastante. Tem bastante vídeos explicativos, tem cursos EAD, é bem bacana. E o site da Ambima também. Eu gosto muito deles. Eu sempre indico que são os oficiais, assim, que tem informações que são bem importantes de educação financeira, de tipos de investimentos. Então, são muito bons. Entendi. Gosto bastante. Acho que a gente está acabando. Você tem alguma coisa que eu gostaria de dizer para os nossos queridos telespectadores? Olha, acho que uma coisa bem importante que eu queria reforçar é a questão da mudança do comportamento. Assim, acho que a educação financeira é basicamente nós nos conhecermos, conhecer o que nos motiva efetivamente, quais são os nossos objetivos, colocá-los no papel e a partir daí traçar o nosso objetivo financeiro. Ótimo. Você tem algum site seu, algum lugar que a galera pode te encontrar, se quiser conversar, mandar uma mensagem? Tem a minha página no Instagram, a minha página pessoal, que é isarocha_bel, Isa com Z. Tem a página da minha empresa, que é Transformar-se, S-I-E no final. Lá você pode mandar mensagem, que eu respondo. E o site tem um site novo que vai sair em janeiro. E depois você me manda o link que eu coloco aqui. Tá bom, pode deixar que eu te mando. Tá bom. Então tá joia. Pessoal, foi isso. Hoje a gente teve esse super bate-papo com a minha colega. Espero que tenham gostado. Eu adorei demais. Espero que você volte mais vezes pra gente conversar mais. Josué, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu adorei. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.